Olá, estamos aqui novamente com a doutora Jacqueline Pigato. Olá, Jacqueline, boa tarde. Para quem não conhece a doutora Jacqueline Pigato, ela esteve aqui a falar sobre a maternidade. Aqui em cima devem encontrar a descrição desse vídeo, onde podem ver esse tema e assistir a esse episódio onde nós falamos sobre a maternidade. Hoje temos outro tema, não é verdade, Jacqueline? Hoje temos outro tema para falar. E vamos falar sobre o trauma. Portanto, hoje vamos falar sobre o trauma e a doutora Jacqueline Pigato vai-nos aqui ajudar e dar dicas sobre como é que o trauma, devemos tomar consciência do trauma e como é que o devemos tratar de uma forma assertiva para que ele não nos traga uma lesão profunda na nossa mente e muitas vezes até no corpo. Não é, Jacqueline? Às vezes o trauma é tão profundo que até no corpo nós sentimos essa sensação, essa consequência do trauma. E agora passo-te a palavra, Jacqueline. Vamos falar sobre o trauma. Eu sou todo ouvidos. Vamos conversar. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Porque não sabemos Exato. qual é o horário que o nosso espectador vai estar assistindo esse vídeo. Carla, muito obrigada por esse convite, por estar aqui mais uma vez, contribuindo com o teu canal e contribuindo também para que o teu público possa cada vez mais estar muito bem informado. Porque realmente os temas que você tem selecionado são temas que eu diria que são de ordem geral e que trazem uma saúde muito global para o ser humano. Esse primeiro ponto que você trouxe sobre o trauma na mente e o trauma no corpo, né? Eu acho que é por aí que podemos iniciar, porque é algo que a maioria das pessoas não compreende. Nós temos, na nossa biologia, nós temos 3 tipos de energia que a gente já conhece, porque a gente vivenciou lá na Escola de Expansão da Consciência, que se chama atividade psíquica, campo etérico e corpo. O tema atividade psíquica já foi tratado, inclusive, pela filosofia, Carla. As pessoas podem buscar esse tema em inúmeros livros, inúmeras passagens. Basicamente, atividade psíquica a gente pode entender a nossa mente, né? E a nossa mente a gente entende também a nossa alma. Aquilo que a gente pensa, sente, né? Se emociona, percebe. Essa percepção da mente, ela é mais uma esterocepção, né? Uhum. Que é algo, é uma outra dimensão, é um outro nível. O que mantém a atividade psíquica conectada, coesa, junta com o corpo, Carla, é uma energia chamada campo etérico, que é a energia que os reikianos sabem manipular, mobilizar muito bem, né? De forma muito bela. Então, o reiki só foi desenvolvido porque alguém percebeu que, a partir de uma atividade psíquica ordenada, coordenada, utilizando determinados símbolos, determinadas cores, né, pensamentos positivos, pensamentos benéficos, a gente consegue alterar o movimento dos chakras no corpo e o movimento da energia em determinadas regiões do corpo. Ou Exatamente. seja, Carla, todo e qualquer trauma é vivido instantaneamente no mesmo momento, mas de formas diferenciadas pela mente e pelo corpo, tá? Existe uma especialidade que se chama microfisioterapia. Aqui no Brasil se chama microfisioterapia. Eu não tenho conhecimento em Portugal de como seria descrito essa profissão, tá? Uhum. A Não conheço. fisioterapia, por exemplo, em alguns lugares é chamada fisioterapista,
ou Hum. kinesioterapista, né? Depende muito da região. Mas a microfisioterapia, Carla, é uma profissão em que o profissional, palpando as vias ectoderma, endoderma e mesoderma, que são os tecidos embrionários. O feto lá na barriguinha da mãe, já que a gente falou de maternidade no primeiro vídeo, né? Sim, sim. Bebezinho, desde os primeiros momentos de desenvolvimento embrionário ou embriológico, ele já começa a se desenvolver três tecidos: ectoderma, mesoderma e endoderma. O que produz a nossa pele, o que produz os nossos órgãos e tecidos e o que produz o nosso sistema nervoso central. A partir desses três tecidos, Carla, o microfisioterapeuta, ele consegue datar a idade do trauma e a carga do trauma. É interessantíssimo e comprova que o trauma que a gente vive, ele é vivido por cada pessoa de forma muito única. Ou seja, o mesmo trauma que a Carla viveu, a Jaque vivendo aquele mesmo cenário, aquele mesmo impacto, em mim não afetaria tanto, por exemplo. Por isso que eu peço para as pessoas que, quando alguém vem com alguma memória traumática, é muito desagradável quando alguém diz, né? Ah, isso não é nada. O teu trauma não é maior do que o O meu. meu. Sim. Eu vivi isso, aquilo, aquele outro, né? O teu é algo muito leve Pequenininho perto comparado com o meu. comparado com o meu. Uhum. Esse é um dos maiores erros, tá, Carla? Porque nesses 13 anos eu venho trabalhando exclusivamente, Carla, com liberação somatoemocional há 11 anos, tá? Então, 2009, iniciei o meu primeiro curso de terapia crânio-sacral. 2010, eu já fiz lá as outras passagens. E 2012, Carla, eu já estava no avançado lá, que é o cérebro fala, né? Eu Sim. já estava fazendo o cérebro fala um e somato emocional um. E ali eu decidi que eu só queria trabalhar com a liberação do trauma. Porque desde o primeiro momento, o que aconteceu comigo foi, no nível terapia crânio-sacral um, tá? Que é onde a gente mexe primeiro nos tecidos, solta suturas cranianas, a gente aprende a deixar aquele corpo numa sanidade maior, né? Os tecidos todos mais em unidade, Carla, com uma saúde global naquele corpo. As liberações somatoemocionais já aconteciam na minha maca, mas eu não tinha o conhecimento ainda para lidar com aquilo. Uhum. Então, eu tive que me aprofundar muito, tentar estudar muito, para que eu pudesse chegar já no nível somatoemocional, porque as coisas já estavam acontecendo na minha maca, como se fosse antes da hora, né? É como um bebê que nasce antes da hora, né? Uhum. Aquele bebê que nasce antes da hora para aquela mãe tem que lidar com aquilo, ela não pode devolver a criança para dentro da barriga, né? Exatamente. O bebezinho nasceu, tem lá 6 meses de vida, ficou alguns dias talvez na incubadora e é vida que segue, né? Aquela mãe tem que lidar. Mesma coisa aconteceu comigo, então por isso eu me tornei muito focada na liberação somatoemocional. Então, o trauma que cada indivíduo vive, Carla, deve ser respeitado como tal, porque uma memória, um acontecimento pode marcar o indivíduo de uma forma profunda. Posso trazer um exemplo para vocês? Sim, sim, claro. De algo muito simples, que a gente não dá muita bola, tá? Eu tratei certa vez uma jovem madura já, tá? E ela já tinha feito vários tratamentos para herpes labial. A medicina tradicional diz que todo mundo tem hoje em dia o vírus da herpes, mas que em algumas pessoas ele se manifesta, em outras não. E nesse momento a gente pode se perguntar: mas por que que o João tem a herpes e eu não tenho? E aí eles dizem: ah, é uma coincidência da genética, né? Não tem como a gente dizer por que que esse gene se ativou em algumas pessoas e em outras não. Não.
A medicina germânica ou a germânica Heilkund, a própria linha da microfisioterapia, a gente sabe por que que no João esse gene se ativou e na Maria não se ativou. Por que que, por exemplo, a Angelina Jolie poderia não ter retirado as mamas se ela tivesse o conhecimento da reprogramação biológica e do trauma, ou o conhecimento da terapia crânio-sacral? Por que que ela poderia não ter retirado as mamas? Porque ela, se tivesse um comportamento que não fosse lá ativar o gatilho do gene para ter o cancro, ela nunca ia ter o cancro. Portanto, uma coisa é ter a possibilidade de. Mas nós podemos contornar isso. Aliás, no último episódio que nós falámos da maternidade, falámos disso, não é? Porque o Tá. estar na genética não é uma coisa infalível, ou não é um karma, não é? Como vamos falar, Não, não é. Nós podemos contornar a genética com comportamentos diferentes que não vão ativar os gatilhos para provocar as doenças que lá estão programadas, que já vêm dos nossos ancestrais e que é uma carga genética, efetivamente ela está lá, mas nós podemos, no fundo, não ativar com diferentes comportamentos, mente e corpo, até o ambiente exterior em que nós vivemos, influenciar as nossas células, não é? Como nós já sabemos, a comportarem-se de forma diferente, não é? é isso. E para o espectador, Carla, que deseja se aprofundar na ciência disso, a gente pode recomendar o livro Evolução Espontânea, Biologia da Crença Exatamente. e Uma Nova Ciência da Vida, né? Que são 3 livros que têm artigos científicos publicados. O Bruce Lipton, que é a sumidade mundial que fala da epigenética, Exato. ele era professor universitário e pesquisador. E quando ele trouxe pela primeira vez que o ambiente muda, molda o comportamento da célula, ele sofreu muito, porque para a comunidade na época não era interessante que o ser humano compreenda que o medicamento não muda o comportamento da célula. Ele simplesmente age em uma via de aferência de informação, ou seja, no nosso corpo, toda comunicação acontece uma via que vai e uma via que responde. A aferência e a eferência. É como se fosse uma estrada. Por esse lado aqui, os carros vão para lá, né? E se eu quero retornar, eu tenho que vir por essa pista aqui. Sim. No nosso corpo é da mesma forma. As estradas não foram construídas aleatoriamente. As estradas são igualzinho a como no nosso corpo a bioquímica do nosso corpo funciona. Eu não conseguiria mandar uma informação de um íon de cátion direto para uma outra célula minha se uma molécula do meu sangue ou da minha linfa não levasse essa informação. Informação. Essa informação. Então, a epigenética nos traz essa ciência, né? No momento, por exemplo, em que eu vivo com uma pessoa tóxica e que não é feliz, Carla, Uhum. eu estou me traumatizando diariamente. Essa pequena toxicidade que acontece no meu relacionamento. Por exemplo, eu chego feliz da vida contando para o meu cônjuge que eu consegui uma conquista no meu trabalho. Eu espero que esse meu cônjuge traga um parabéns, que legal, parabéns, vamos comemorar, né? Mas, de repente, eu sou casada com alguém que tem um perfil comportamental mais melancólico, que seja uma pessoa que seja mais calma. Tá tudo bem essa pessoa ser mais calma, porque o campo de informação que ela emana é positivo, porque mesmo sendo calma e tranquila, Carla, essa pessoa é feliz. Tudo bem. Ela não está em psicologia negativa, ela não é uma frustrada, ela é feliz. Tá tudo certo. Agora, quando esse meu cônjuge é uma pessoa frustrada,
frustrada com a vida, frustrada com o trabalho, queria estar morando em outro lugar, fazendo outra coisa. A mente dela diariamente pensa o que eu deveria estar sendo ou fazendo. Esta pessoa está em psicologia negativa. Essa pessoa pode não ajudar nesse processo de alegria total do dia a dia. A minha célula pode armazenar isso como pequenas traumatizações. Então, agora eu queria explicar para as pessoas qual é a diferença de trauma e traumatização. A traumatização, ela é a forma como o cérebro armazena aquele acontecimento. Ok. A traumatização pode ir acontecendo, Carla. Eu entro para estudar numa escola que é muito diferente da minha. Nessa escola, os colegas são muito ríspidos, todo mundo é muito competitivo. Com o passar dos dias, eu vou me traumatizando. E isso se torna uma traumatização, que faz com que lá na frente eu acabe não confiando nas pessoas. E eu passo a acreditar que o mundo é um mundo cruel, o mundo é hostil, o mundo não é amigo, as pessoas são competitivas, difíceis. Agora, o que é um trauma? É um acontecimento que é vivido de uma forma muito única, solitária, ou seja, naquele momento, o meu cérebro armazenou aquele acontecimento como algo muito momentâneo, repentino e que meio que tirou meu chão. Como, Carla, uma má notícia Sim. Um susto, inesperada, um um, acidente. um acidente, um algo que acontece que me tirou o chão. Dependendo da minha maturidade emocional, dependendo de se eu já sei a famosa ataraxia, que é o estado de imperturbabilidade, Sim, exato. eu vou lidar com aquilo de uma forma X ou Y. Opção. Y, Carla, é o trauma. X é o lidar com as coisas de forma altruísta, de forma calma, de forma taráxica. No fundo, também tem a ver um bocadinho com a aceitação, não é? Perceber, aconteceu-me isto Não, ou Carla, não? Não? não é uma aceitação, porque veja bem, a aceitação é algo que depende de algumas premissas. Hum, Depende da moral e da ética de cada um. ok, Dependendo da minha moral e da minha ética, vão ter coisas que são inaceitáveis. ok. Eu lidar com os acontecimentos entendendo que eu devo lidar com essa situação de forma calma e tranquila, porque senão eu vou iniciar uma doença, Uhum. é uma escolha, né? Eu escolho a mim ou eu escolho o acontecimento. Portanto, aquilo que estás a dizer é, a pessoa perante um trauma, não é? Coisa que nos acontece e que nos traumatiza, não é? É uma coisa inesperada. Devemos tentar lidar com calma e com tranquilidade com esse trauma, para que eles depois não se transformem numa doença. Portanto, no fundo, é tentar perceber com tranquilidade, digerindo esse trauma, lidando com ele, para que ele se torne mais leve, quanto mais leve possível, para ele não nos transformar numa doença, para nós não ficarmos ali, no fundo, numa roda viva, só ali, como numa roda agarrada àquele trauma, que depois começa-nos Eu a acho, criar lesões, até eu acho que fisicamente, mentalmente e depois fisicamente. na verdade, Carla, quando está no mental, já está no físico, mas a gente não Exatamente, percebe. pois, Não exato. tem como separar uma coisa da outra, é isso que eu quero que as pessoas entendam. Não existe um trauma que está na mente e não está no corpo. E não existe um trauma que está no corpo e não está na mente. Por quê? Devido à atividade psíquica, campo etérico e soma, que é corpo, soma significa corpo, Sim. essas três dimensões não são, é indivisível. Isso acontece ao mesmo tempo com todo mundo sempre, né? Mas só que veja bem, aquelas pessoas, por exemplo, Carla, que se separaram de uma forma mais delicada, mais difícil, mais traumatizante, por exemplo. Quando tu pensa no teu divórcio, quando tu pensa em como foi,
e aquilo está vivo na tua memória, é um indicativo que você precisa liberar essa memória, esse trauma dos teus Essa dor. tecidos. Que às vezes até dói cá dentro, não é? A pessoa sente, Dói. quando nós falamos com uma pessoa que está a falar de um divórcio, que já passou há 10 anos e que está a falar como se ele tivesse sido ontem, ela está claramente traumatizada com aquele acontecimento e, portanto, ela tem que ir lá desmontar aquela cena com tranquilidade, processar aquela informação. Ok, aquilo aconteceu, mas já não é a minha realidade. A vida continua, não é? É. Aí, Carla, é que vem algo que não é tão simples, tá? Porque depois que eu passei por esses 13 anos em treinamentos, né, em cursos no Brasil, fora do Brasil, ou, por exemplo, assim, dos cursos de liberação do trauma que eu fiz, tá? Respiração holotrópica, terapia anateurética e a Uhum. terapia crânio-sacral na modalidade de liberação somático-emocional. Os cursos de liberação do somato de Peter Levine, por exemplo, tá? Sim. Todos eles nos mostram como é delicado liberar, às vezes, o trauma. Então, o que que acontece? Às vezes, uma pessoa que está vivendo essa situação que nós acabamos de citar, ela se sente mal porque ela não consegue liberar. Mas não é que ela seja incapaz, é que ela precisa de um profissional para fazer isso, Preciso de né? ajuda. Precisa de ajuda. Foi tão Então, profundo que ela sozinha não consegue ultrapassar. exato. Na formação de terapia anateurética, que a gente consegue atender a pessoa para fazer a liberação do trauma de 0 anos, que seria vida intrauterina até os 7 anos de idade, é um curso que lida só com isso, né? É uma formação que eu fiz. Foi a primeira vez que essa formação veio para o Brasil. A vida é muito generosa conosco, né? Porque eu fiquei sabendo do curso de repente. E foi a única vez que esse curso veio para cá, porque justo o Joaquim Grau faleceu 4 meses antes do meu curso. Ok? E ele faleceu repentinamente, e ele não tinha nada organizado na gestão dele, o que que eles teriam que fazer depois que o Joaquim falecesse. Não sei se. Então, hoje as pessoas conseguem buscar a formação de terapia anateurética, mas fora do Brasil. Então, provavelmente na Europa deve ter, com certeza, e Estados Unidos também, né? Então, Carla, eu acho que com esse vídeo hoje, o que a gente quer trazer para as pessoas é assim: o que que o trauma faz na vida do indivíduo? Quem sabe a gente pode falar isso num próximo episódio, cara. Sim. Podemos parar aqui e Vamos no cortar. próximo bloco, no Sim. próximo bloco a gente pode trazer para eles o que que o trauma faz, porque essa é uma grande questão, Carla. Algumas pessoas pensam assim: eu tenho 1 milhão de traumas e eles não me atrapalham na minha vida. Eu acho tudo isso uma frescura. Eu ouvi isso semana passada de uma pessoa. Eu passei fome, minha mãe isso, minha mãe aquilo. Eu tenho um monte de trauma, mas eu tô aqui trabalhando, tenho meu negócio, gerencio pessoas. Eu acho que hoje as pessoas estão muito delicadas. Aí ela disse assim: tá tudo muito, muito fresco. Tudo Hum. é motivo de, ai, eu não consigo andar no meu emprego porque eu tenho um trauma. Eu nem entrei, Carla, com essa pessoa numa conversa mais profunda, tá? Porque eu achei que não tinha espaço na mente dela para isso. Por quê? Ela lidou bem com o trauma, mas 97% da população não lida bem. Ó, Jacqueline, e será que ela lidou? Será que essa postura não é também uma situação de negação? É, ela não lidou, Carla, por Não é como uma quê? forma de negar que tem o É trauma? assim, Pode ó, ser. pense assim, ó. Para mim, por exemplo, que nasci numa família super com pobre mesmo, com uma qualidade muito escassa, tá? Eu consegui criar um empreendimento, me tornar uma empresária, independente do que eu vendo. Eu posso estar vendendo o cachorro quente na esquina, né? Exato. Eu já fui além dos meus pais, correto? Sim. Mas eu não vou enxergar o meu comportamento diante da minha empresa, porque para mim eu já cheguei longe. Então, sim, essa pessoa, se eu sentasse com ela e começasse a perguntar o que que ela gostaria de mudar na vida dela, tá, 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 as pessoas mais traumatizadas dizem assim:
eu não preciso mudar nada, minha vida tá Está maravilhosa, ótima. né? É uma Sim, resistência, na é uma verdade, a resistência, é uma mexer negação. nisso. E quando nós negamos, não tratamos as coisas, efetivamente, não São é? pessoas, Carla, são pessoas tão maravilhosas e tão incríveis que quando elas se permitem liberar isso, a vida delas muda para muito melhor do que já está. Mais uma vez temos aqui um tema com muita informação. Eu acho que vamos voltar a ele como da maternidade da última vez, temos que voltar outra vez ao tema da maternidade, vamos voltar outra vez ao tema do trauma. E acho que há uma coisa que tem uma pergunta, e deixo aqui para tu pensares até para um novo episódio sobre o trauma, que é assim, eu não sei se concordas comigo ou não, mas aquilo que eu tenho a sensação é que há muitos traumas que são socialmente aceitos. É que nós nem temos consciência que aquilo é um trauma, porque aquilo é socialmente aceito. E Uhum. acho que seria interessante nós aqui falarmos um bocadinho sobre esses traumas e de como é que os progenitores, os pais e as mães, que sem querer traumatizam as crianças, portanto, sem consciência, porque aquilo socialmente é aceito, agir daquela forma, só que aquilo depois marca a criança para o resto da vida e tem consequências marcantes e influenciam o seu comportamento, criando medos, criando inseguranças que, se os progenitores tivessem essa consciência, eram desnecessários. Portanto, isto é uma coisa que eu lanço agora também, que me lembrei, que pode ser falado, que pode ser muito útil, até na sequência da maternidade e dos temas todos que vamos falar da maternidade e das crianças, desculpa, que vão crescendo, porque é aquilo que eu sinto é que muitas vezes há coisas muito socialmente aceites. Claro que muda de país para país, as coisas não são iguais, mas há coisas que são socialmente aceites. Isso traumatiza, marca, magoa e que às vezes é desnecessário. Se as pessoas tiverem essa informação, não vão fazer. Boa, Carla, muito boa a tua ideia. E acho que Faremos, então. acho que será interessante. Jacqueline, muito obrigada mais uma vez. Havemos de vir outra vez com este tema. Provavelmente vamos depois combinar e se calhar lançar logo esta gravação já com o tema de será que isto será um trauma? Para até pensarmos num exemplo prático e será que é trauma ou não é trauma? Pronto, lançar assim uma questão, pode ser interessante, e depois desenvolvemos a conversa nesse sentido. Muito obrigada, até à próxima e Tchau, vamos pessoal. falando. Obrigada a todos. Em breve voltaremos com o tema da trauma, com mais informação. Não perca o próximo episódio sobre este tema. Obrigada. Até à próxima.